Glória a Deus! Vamos à pregação da palavra? Graças a Deus! Livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, respondeu: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto: misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar os justos, e sim pecadores. Glória a Deus! A epígrafe está falando: Jesus veio para os necessitados. E até hoje essa máxima é a mais pura realidade. Jesus veio para aquele que precisa, quem está bem, quem se acha completo, quem se acha pleno. Jesus, acredito aí então já ter concluído a obra, não é verdade? Mas é claro que a gente entende que todo aquele que já foi aperfeiçoado, aquele que já está maduro, o nosso Deus trata de recolher, porque a intenção de Deus é que nenhum se perca. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele levantou e seguiu. Esse Mateus aqui é o mesmo Levi, irmãos. É o cobrador de impostos, né? Ele estava lá na coletoria, né? Olha só, Jesus estava interessado em Mateus. Quando você observa Mateus na coletoria, cobrador de impostos, você acaba entendendo também que Mateus era um traidor natural dos judeus. Por quê, irmãos? Porque além dele ser judeu, ele cobrava impostos dos judeus. E Mateus não era uma pessoa simpática, era uma pessoa antipática, antipatizada. Porque Mateus estava desenvolvendo aquele serviço, aquela tarefa para Roma. Mateus era empregado de Roma. Como pode um judeu ser empregado de um sistema e estar este judeu cobrando impostos? E, de repente, naquele momento, naquela ocasião, cruza Jesus por Mateus e o convida: vem, segue-me. Outra coisa que se observa aqui é que Mateus, por imediatamente seguir a Jesus, Mateus estava inconformado com aquilo que fazia. Vamos melhorar a frase. Mateus não gostava do que fazia, embora ele fazia, ou por alguma necessidade primária, secundária, tinha lá ele os seus motivos, mas na primeira oportunidade de abandonar aquilo, ele sentiu firmeza em Jesus e decidiu largar aquela situação, aquele cargo que o oprimia. A primeira função de Jesus é tirar a opressão da humanidade. E nós vamos observar aqui que esse Mateus estava também ansioso por largar aquela função. Parece que vejo aqui o olhar tenro, o olhar eficaz de Jesus,
olhando para dentro da alma de Mateus e dizendo: você não está satisfeito com o que está acontecendo na sua vida? Você não é feliz com aquilo que faz? Você não se sente bem nessa opressão? Você não se sente bem oprimindo a si mesmo? Você não se sente bem oprimindo o seu irmão? Então vem e segue-me. O próprio Mateus, sentindo ali um alento para a sua própria alma, abandonou o que fazia e seguiu a Jesus. Ora, nós sabemos que o seguir a Jesus era muito mais terrível do que seguir a coletoria, do que ser um cobrador de impostos. Por que terrível, irmão? Porque seguir a Jesus é ir direto para o martírio. Naquela época, seguir a Jesus era ser zombado, perseguido, como eles foram naquela época. Seguir a Jesus era oferecer a sua cabeça à morte. Seguir a Jesus era não ter descanso em sua vida. Aleluia! Parece que os nossos tempos, esse ideal foi invertido. Parece que hoje seguir a Jesus é uma forma de se acomodar com a situação. Seguir a Jesus é estar em um clube, é estar acomodado. Seguir a Jesus hoje, no nosso moderno, é não ter provações. Hoje parece que é esse o sentido, mas o sentido verdadeiro da Bíblia nunca, jamais mudou. Aleluia! Porque Jesus tira o homem da opressão e traz para a sua paz. Embora ele seja incompreendido, embora ele seja e continue sendo antipatizado, porque ser verdadeiro cristão não é andar por aí agradando todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, com publicanos e pecadores, vieram para cear com ele, seus discípulos. Olha só com quem Jesus estava sentado. Olha só a janta, os jantares, as reuniões de comida, as reuniões de comilança, os banquetes. Olha onde era o banquete de Jesus. O banquete de Jesus não era com os amigos. O banquete de Jesus não era com as panelas. O banquete de Jesus não era com os favorecidos. Não era com os escolhidos, os banquetes de Jesus. O banquete de Jesus era com publicanos e pecadores. Mas parece que hoje publicano e pecador, eles passam sarna para os outros. Não é verdade? Não, isso aí não nos serve. Nós queremos quem está bem, quem está são na nossa roda. Aleluia! Versículo 11. Quando os fariseus, irmão, fariseu tem muito, viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia vosso mestre com publicano e pecadores? Que pergunta, né, irmãos? Por que Jesus ceia com pecadores e publicanos, né? Por que Jesus dá atenção para quem precisa? Por que Jesus dá atenção para quem está doente, quem está oprimido? Por que será que Jesus, ele sempre quer o bem daquele que não tem condições de alcançar? Por que será, né? E aqui já passou as críticas. No versículo 12, Jesus, ouvindo, respondeu: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Irmão, se você está são, nem vá para Jesus, irmão. Fica na tua aí. Mas se você precisa de Jesus, está com um problema, uma necessidade, se você está doente, as suas emoções estão comprometidas, você se sente oprimido, o caminho é Jesus. Ele está pronto para ajudar você.
Até hoje, Jesus veio para aqueles que são necessitados, porque o jugo de Jesus é leve, o fardo dele é leve, tá bem? Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Quem não está cansado, quem não está oprimido, quem está de boa, vai arrumar o que fazer. Jesus vem para o necessitado. E observe o versículo 12, as mais diversos tipos de personalidade. Irmão, em Mateus 3, versículos 16 a 19, a Bíblia traz ali a lista dos seus discípulos. Observe bem: Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé. O Mateus era o cobrador de impostos, irmão. Eu imagino aí que Jesus teve trabalho com esse rapaz. E Tomé, até na ressurreição de Jesus, ainda não estava pronto, porque ele disse naquela reunião lá: se eu tocar nas feridas, e aí sim eu vou acreditar que ele ressuscitou. Prontamente Jesus entrou e mostrou-lhes a ferida. Tomé não estava pronto, imagine. E também tinha um outro Tiago lá, né? E o Tadeu, o Simão, esse Simão aqui, não era o Pedro, tinha o Simão lá, Barjonas, que era o Pedro, tá? E o Simão Zelote, era o outro Pedro. Esse Simão Zelote, ele fazia parte de um segmento religioso radical. Esse Zelote aqui ia para a briga, irmão. Eles faziam bandos, quadrilhas, e eles defendiam a tese de um libertador. Os zelotes, eles acreditavam que surgiria ali o Cristo, o Salvador de Israel, e que este Cristo, Salvador de Israel, ele libertaria Israel pela força da espada. Olha o trabalho que Simão Zelote deu para Jesus. Sem falar de Tiago e João, os irmãos, né? Filho de Barjonas, extremamente alterados, qualquer coisinha levantavam a voz. E ainda mais o Judas Iscariotes. Mas o que o irmão quer dizer aqui? Eu quero dizer, irmãos, que para se formar um discípulo, hoje, nos nossos dias, eu acho que até que demora mais tempo, né? Não é porque chegou hoje na igreja, tem uma boa oratória, que já tem que oferecer ali os púlpitos. Não é porque hoje chegou na igreja e tem um bom testemunho, que já tem que ser consagrado. Não, irmãos. Jesus demorou mais ou menos 3 anos. Há quem diga 3 anos e meio. Não dá para precisar o tempo. Mas se entende que um discípulo, para ser formado, um discípulo para ter sua mente renovada através do raciocínio, aprendendo a palavra de Deus, no mínimo 3 anos. 3 anos de banco. Aleluia. Eu conheço aí uma situação que o rapaz veio lá do baixo espiritismo, como tinha um bom testemunho, não tinha 3 anos, chegou ao presbitério, só fez coisa errada, e a prova está aí, nós sabemos do testemunho, tá bem? O problema de consagrar homens sem passar a palavra, sem o discipulado, não estou falando do discipulado das técnicas, não. Bíblia, meu querido, Bíblia sagrada, oração, busca e aprendizado para a glória do Senhor. Bem, irmãos, veja bem, Jesus escolheu 12, e mesmo dando-lhes um grande treinamento, um deles ainda o traiu. Imagina, recebendo aquela gama de conhecimento, recebendo aquela enxurrada de manifestações, onde cruzou o próprio poder pela mão deles, onde eles, os discípulos, curaram, libertaram, houve transformações, muitos demônios eram expulsos, a glória de Deus estava manifesta no ministério desses discípulos, aleluia. E olha só quanto problema essa gente deu para Jesus, esses discípulos deram para Jesus. Irmãos, aprenda uma coisa,
A igreja não é constituída só de pessoas bênçãos, não. Lá vai o atrapalhado, lá vai o equivocado, lá vai o arrogante, lá vai o soberbo, lá vai o ladrão, lá vai o mentiroso. Tudo isso tem que receber o trabalhar de Deus. Aleluia. E isso não é assim, não, irmão, dá trabalho. Um grande escritor, Augusto Cury, ele fala que uma pessoa é uma pedra preciosa a ser lapidada. Aí você imagina a complexidade que é lidar com emoções de terceiros, de pessoas, que é a função do verdadeiro pastor. Não estou falando de mercenário, não. Estou falando do verdadeiro pastor. Aquele que se preocupa e tem a certeza é lapidar as personalidades, aperfeiçoar o caráter. Observe, queridos, diante da crucificação de Jesus, Jesus chama o mais intrépido, chama o mais voraz, Jesus chama o mais sincero, o mais autêntico. O nome dele era Pedro. Vem cá, Pedro, eu preciso ter uma conversa com você. O que é, Senhor? Não, eu vou ser crucificado. Pedro, não, capaz, está aqui a espada, vamos à luta, tal, pá, pi. Jesus diz, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não porque isso, porque aquilo, estou disposto a ir à morte por você. E Jesus diz, roguei a Deus, porque o diabo cirandava você. Aí Jesus diz assim, Pedro, quando te converteres, está lá em Lucas 22, 32, Pedrão, tu não sabe nada, tu ficou 3 anos comigo, Bíblia, tu ficou 3 anos comigo, experimentando o poder sobrenatural e não aprendeu que é preciso mudança de atitude, convicção na razão e na alma para me servir. Saber que evangelho não é brinquedo. Muito bem, Pedro. Quando você se converter, você vai lá e converte o Tiago, o outro Tiago, converte lá o nervosinho do João, o André, o Felipe, o Bartolomeu, vai lá e converte o Mateus, o mentiroso, que agora não é mais, o Tomé, que não acredita em nada, você vai lá e converte eles, o Tadeu, o Simão, o nervosinho, o Zelote, vai lá. Depois que você se converter, Pedrão, aleluia, engana-se, irmão, quem pensa que Jesus veio para os saciados. Engana-se quem pensa que Jesus vem para os completos, para os riquinhos, para aqueles que não têm falta de nada. Jesus veio para aqueles que têm fome e sede de justiça. Jesus veio para os pobres de espírito, aqueles que estão sempre na dependência do Pai, de Deus, e não estão na dependência dos seus carros, não estão na dependência do seu dinheiro, das suas fortunas. Eles não estão na confiança da sua posição. Jesus veio para o necessitado, querido, e deu trabalho para Jesus. Jesus veio para aqueles que precisam, e até hoje a regra é a mesma. Ei, pessoal, ser gestor de emoção não é brinquedo. Tem muita gente que precisa de Jesus e talvez nós não estejamos vendo. Deus abençoe você e a sua família. Vamos à canção.